as indicações dos ministros do Supremo Tribunal Federal e também responsável pelos pedidos de impeachment dos ministros. Há muito tempo, Alexandre de Moraes está na mira dos bolsonaristas, e é tanto que eles lançaram nesse evento pré-candidaturas de deputados federais que querem ir para o Senado, como Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis, Ricardo Salles. Eles falaram muito durante todo o evento em preparar o terreno para 2026 e dar um basta no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, a mesma linha da fala do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver. Porque a composição do TSE já mudou. Tivemos uma grande bancada e 26, pode ter certeza que a gente faz pelo parlamento, não pela canetada, uma história melhor para todos nós. Pois é, ele está falando aí, Amadeu, da composição do Tribunal Superior Eleitoral, que vai passar por mudanças, e em 2026, quem vai estar presidindo a corte vai ser Cássio Nunes Marques, ministro piauiense, que foi indicado por Bolsonaro. E André Mendonça também, que foi o outro indicado por Bolsonaro, também estará no TSE. E aí os deputados que participaram do evento falaram assim, se eles liberaram, se o STF liberou o Lula, por que não vai liberar o Bolsonaro? Aumentando ali aquele clima para que a população pressione sobre essa questão de reverter a inelegibilidade de Bolsonaro, coisa muito difícil de acontecer. Já a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela já foi mais ponderada, disse que Bolsonaro é diferente, estava ali para formar líderes, ou seja, novas opções. E Tarcísio Gomes de Freitas pediu paciência aos aliados ali, ao público que estava presente no local. E, só para registrar, o Javier Milei, o presidente da Argentina, ele disse que o Brasil está sofrendo um ataque sobre a liberdade de expressão e diz que Bolsonaro é perseguido pela polícia. Olha, se a estratégia for essa, acho que é o caminho equivocado. Primeiro, pela dificuldade de se fazer, isso nunca houve, né? Impeachment de... Eu vou me socorrer o professor Vila. Já houve impeachment de ministro supremo? Nunca houve. E dois, mesmo que houvesse uma maioria no Senado, vamos aqui para o terreno da hipótese, uma maioria no Senado para tal, qualquer processo, no final das contas, teria que ser chancelado pelo Supremo, correto, professor? Correto. Eu queria só acrescentar, para não pairar dúvida, que na presidência Floriano Peixoto, no começo da República, ele foi o segundo presidente, entre 1891 e 1894, com um momento de muita tensão política. Revolução Federalista, Revolta da Armada, a capital, Rio de Janeiro, foi bombardeada. E aí o Floriano Peixoto, naquele momento que estava iniciando a República e a vida do Supremo Tribunal Federal, que com esse formato é a criação da República, ele fez a designação de ministros que não eram juristas, né? Militares e médicos. Barata Ribeiro, por exemplo. Aí o que aconteceu é que eles chegaram a tomar posse como ministros, ficaram alguns meses, e depois, por uma ação que aí passou pelo Senado, eles acabaram sendo impedidos de continuar no Supremo. Quer dizer, esse formato de impeachment como nós temos hoje, e do século XX e século XXI, não ocorreu nunca nenhum impeachment. Então, só para explicar, foi uma coisa específica do governo Floriano Peixoto no final do século XIX. Então, sinceramente, é uma coisa assim, bem improvável, chegando no impossível, o impeachment de um ministro, claro, a não ser se houver uma base fundamentada, o que aparentemente nenhum deles tem feito, tem deixado. E sobre o ministro Nunes Marques, que é aqui do Piauí, eu quero deixar bem claro uma coisa, o ministro, o voto, a cabeça dele é independente. Foi indicado pelo presidente Bolsonaro? Foi, mas o voto dele é livre e independente. Nós conhecemos aqui, desde quando advogado, até quando subiu na magistratura, chegando ao TRF, e agora, como ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem atuado com independência, o ministro Nunes Marques. Raniele Veloso, muito obrigado, até amanhã.
Até, tchau, tchau. Boa semana para vocês. Bem, agora eu quero entrar com a Apoliana Oliveira, porque a Apoliana traz uma manchete aí envolvendo um piauiense que foi ministro de Bolsonaro e que fez um textão, né? E eu só não entendi a sua manchete, Apoliana. O quê? Você não está entendendo o Fogo Amigo no grupo do Capitão? Não, aquele ali, ó, como é ali... Ciro Nogueira contra bolsonarista raiz. Eu não acredito nisso. Mas ele dá o recado, Amadeu. O Ciro Nogueira que tem utilizado muito o Twitter para, seja fazer críticas ao atual governo, ao governo Lula, seja para fazer provocações a adversários políticos. Hoje ele fez uma análise sobre o resultado das eleições na França, que se imaginava que a extrema-direita sairia como a grande vitoriosa, pelo contrário, encerrou a apuração aí em terceiro lugar. E ele fez uma comparação sobre quais os riscos que a direita no Brasil tem diante do resultado, né? Fazendo um comparativo. Tá aí o textão, mas eu separei para o Ari ler aqui para a gente só os principais apontamentos, porque era longo o texto, tá? Para aqueles da direita brasileira que entendem que ela é o começo, o meio e o fim, fica o alerta da França. A democracia não possui um único caminho quando o extremismo se apresenta como a direção inevitável. No Brasil não é diferente. Os setores mais vigorosos da direita ainda imaginam que podem sozinhos ser referendados pela vontade popular. Mas o povo brasileiro não é de extremismos. É longo o texto, não dá, tipo assim, por exemplo, para a gente fazer uma análise mais profunda, mas acho que o principal recado do Ciro, nessa mensagem que ele coloca nas redes sociais, é sobre esse ataque, como os vários setores da direita acabam se confrontando. Um exemplo local aqui, por exemplo, no Piauí, na última eleição, os grupos de direita acabaram se dividindo e não tiveram êxito para eleger representantes no Legislativo. Nesse fim de semana, a gente teve um caso muito emblemático nas redes sociais por conta de uma foto foi publicado com o ex-presidente Jair Bolsonaro segurando um bebê no colo. Uma criança acabou gerando uma treta aí entre o Nicolas e um dos filhos do presidente. Tem aí o print dessa discussão nas redes sociais. Tem aí, Nájila, coloque aí. Não, Foi na discussão, mas foi umas indiretinhas. Não, peraí, aí eu